1 Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas, capítulo 28. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais desta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Verso 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E até o verso 21, encontramos Davi oferecendo instruções detalhadas a respeito de como deverá ser o templo. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Verso 5, parte B. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor?
Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus muita coisa. Do verso 10 até o verso 22 nós já lemos, então convido vocês para avançarmos para o verso 22, parte B. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei de Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias e riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Meus irmãos, nessa semana, muito se falou a respeito do falecimento daquela que foi a monarca mais longeva da história britânica, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade. Muito se falou acerca do falecimento dessa senhora. A morte da monarca britânica marca o fim de uma era e o início de outra. O texto que nós acabamos de ler também trata da morte de um grande e expressivo monarca, e o texto também trata sobre o fim de uma era e o início de outra. O cronista, quem está contando essa história para nós, empreendeu grande obra por ocasião da redação desses livros que pretendem especialmente contar ou recontar a história de Judá especialmente. O fato é que, na medida em que o público do cronista estava tão distanciado quanto ele próprio dos eventos aqui narrados, o autor dispunha de espaço considerável no arranjo dos fatos e no ajustamento de sua apresentação. Isso explica, por exemplo, as significativas diferenças que existem entre os relatos de crônicas e os relatos dos livros de reis. Só que, em vez de ressaltarmos as diferenças, as dessemelhanças entre os livros, é preferível destacarmos que esses dois livros convivem bem e harmoniosamente há milênios, tanto no cânon dos judeus como no cânon cristão. O cronista, autor dessas linhas, não é um indivíduo irresponsável, tampouco alguém dedicado a falsear a verdade. O que o cronista fez no passado é o mesmo que os bons teólogos e bons intérpretes bíblicos fazem hoje. Eles atualizam e aplicam o texto para a atualidade. No caso das crônicas, essa obra foi escrita e direcionada inicialmente àquele público judeu que sobreviveu ao cativeiro na Babilônia, motivo pelo qual é tão presente nesses livros, na teologia desses livros, melhor dizendo, os conceitos de soberania de Deus e de retribuição divina. Enfim, o cronista não pretendia fazer história, no sentido estrito da palavra, mas sim teologia. Gente, todo indivíduo tem um propósito na vida. Você tem um propósito. Você nasceu para executar uma tarefa. Poucas pessoas tiveram o mesmo propósito de Davi. Poucas pessoas tiveram um propósito como Davi. Porém, a existência de toda pessoa possui significado. A grande tragédia
A grande tristeza, o grande desperdício é quando uma pessoa passa a vida sem identificar a sua vocação, sem identificar o trabalho que ela precisa realizar, sem descobrir o seu propósito, passar pela vida, desperdiçar energia, sem descobrir o seu propósito, é um grande desperdício e uma grande infelicidade. Você, como nenhuma outra pessoa nesse planeta, tem uma tarefa, tem um papel a desempenhar na história humana. Você precisa encontrar o seu propósito. Davi encontrou o dele. O grande propósito de Deus para Davi era ser rei em Israel e também perpetuar a justiça em Israel. Nesses capítulos 28 e 29 de 1 Crônicas, lemos que no fim de seus dias, Davi se dedicou a algumas atividades. Davi passou a fazer uma retrospectiva e ele avaliou e considerou diante de Deus aquilo que ele fez na vida e aquilo que ele gostaria de ter feito e não fez. No fim de seus dias, Davi reflete sobre o seu sonho não realizado. No fim de seus dias, Davi fala com seu filho Salomão, aquele que vai o suceder no reinado de Israel. No fim de seus dias, nesse contexto aqui, Davi oferta, Davi ora ao Senhor e Davi louva. Tudo isso nesses momentos que marcam o final da sua trajetória. Gente, Davi foi um grande homem. Conversamos durante meses sobre essa bonita trajetória de Davi. Hoje é a nossa última reflexão a respeito desse tema. Davi foi um grande homem, isso é indiscutível. Todavia, até as grandes personalidades não realizam todos os seus sonhos. Até o grande Davi se frustrou. O grande sonho de Davi, gente, era construir o templo em Jerusalém. Davi aspirava por fazer isso. Davi desejava intensamente ver aquele magnífico templo ser erigido e consagrado ao serviço do Senhor. Era o grande sonho de Davi erigir aquele verdadeiro monumento religioso. Todavia, não era esse o propósito que Deus tinha para Davi, seu servo. O texto informa que após 40 anos reinando em Israel, 7 a partir do sul, em Hebrom, e 33 em Jerusalém, governando Israel unificado, Davi, já velhinho, com os cabelos brancos, na minha imaginação ele ainda tem cabelos, não é? Sortudo, ele olhou pela última vez para os seus seguidores, que estavam ajuntados ali por conta de uma prévia convocação dele mesmo. E o povo, com silêncio, com interesse, ouviu aquilo que o rei tinha para lhes dizer. Davi dirigiu ao povo as seguintes palavras, versos 2 e 3. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome. Toda pessoa tem sonhos. Todas as pessoas têm desejos. Todos temos esperança de chegarmos no fim da vida, tendo realizado algumas coisas ou possuindo outras coisas. Pense na seguinte frase: no fim de meus dias eu quero muito ter, e aí é com vocês. Repito a frase: no fim dos meus dias eu quero muito ter, preencha aí. Preencheu? Com base na experiência de Davi, é muito provável, é possível que você morra sem alcançar esse desejo.
porque nem sempre nós conquistamos o que sonhamos. Davi tinha um sonho, e Deus respondeu a Davi com um grande não. E como é que Davi lidou com o não de Deus? Ele ficou reclamando? Davi aceitou. Davi configura-se para nós, constitui-se para nós como um bonito exemplo de uma resignação santa. Nem toda resignação é ruim, nem todo conformismo tem relação com derrota. Às vezes, o conformismo é resultado de maturidade. Tem coisa que não é para a gente. Tem coisa que Deus não nos vai dar, por mais que a gente deseje, e por mais que aquilo seja lícito. O sonho de Davi era bonito, era lícito, ele queria construir um templo ao Senhor. Que propósito mais belo, mais santo, mais puro. Porém, não era esse o propósito de Deus para Davi. Nem todos os sonhos que a gente tem, a gente vai realizar. O não de Deus, meus irmãos, nos lembra de que nós não somos deuses. O não de Deus nos lembra de que o paraíso não é aqui. Davi prossegue em seu pronunciamento declarando o que encontramos no verso 4. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Você consegue compreender o que aconteceu com Davi no final da sua vida? Você conseguiu aí discernir qual foi a opção que Davi fez na sua vida? Qual foi a escolha que o homem segundo o coração de Deus fez no fim de seus dias? Davi preferiu se concentrar no que Deus lhe deu, e não naquilo que ele gostaria de ter tido. Davi não se concentrou no não, Davi se concentrou no sim. No fim de seus dias, o Senhor era para Davi aquele que havia lhe escolhido como rei, não aquele ser divino que o impediu de construir um templo. Davi se concentra naquilo que o Senhor deu para ele, não naquilo que o Senhor não lhe concedeu. O Deus que disse não uma vez, disse sim inúmeras outras vezes, e Davi resolveu se concentrar nisso. Davi resolveu se importar com aquilo que o Senhor efetivamente deu para ele. É bom sonhar, gente. É bom desejar. É lícito ter boas ambições na vida. É lícito a gente fazer planejamento. É lícito e bom a gente correr atrás dos nossos sonhos. Não estou deixando de estimulá-lo a perseguir os seus sonhos. Corra atrás. Todavia, tenha a plena certeza de que não é porque você sonha que você vai alcançar. E é ruim quando a pessoa amarga por conta de sonhos que não foram alcançados e de sonhos que não se transformaram em realizações. Quando a pessoa se concentra no sonho que não realizou, ela fica amarga, decepcionada, a pessoa fica chata. A pessoa fica inconveniente. A pessoa fica negativa. Gente, depois de fazer o que está ao seu alcance, é hora da constatação madura, é hora da conclusão santa, de que nem tudo é para nós. Não se concentre no que você não ganhou. Não se concentre no que você perdeu. Se concentre no que Deus permitiu você fazer. Nós aprendemos essa preciosa lição com Davi no final de seus dias.
Eu quero chegar no final dos meus dias, se Deus me preservar com vida mais algumas décadas, eu quero chegar lá, me concentrando no que o Senhor me permitiu realizar, não colecionando derrotas, não catalogando tudo aquilo que eu quis fazer e não consegui. Não faça isso. Deixe esse catálogo para lá. O texto também mostra para nós que Davi conversou com Salomão, seu filho. Salomão foi o 10º filho de Davi. É filho demais, não é? Davi volta-se para Salomão, seu filho e sucessor, e lhe dirige palavras de instrução, de ânimo e também de sabedoria. E ele faz uma retrospectiva dos seus 40 anos como rei, como monarca em Israel. E eu imagino que Davi se dirigiu a Salomão de forma pausada, de forma lenta, como os sábios e velhos fazem. Eles não têm pressa para falar. Davi dirigiu-se a Salomão dessa forma, dizendo aquilo que encontramos a partir do verso 8º. Em primeiro lugar, Davi ordenou a seu filho Salomão, verso 8, guardai todos os mandamentos. Que instrução mais abençoada de um pai para o filho. Guarde todos os mandamentos do Senhor. Não brinque com as coisas do Senhor. Os mandamentos divinos devem ser observados e cumpridos. Essas palavras também fazem alusão àquelas palavras que foram ditas a Josué. Depois da morte de Moisés, o cronista previamente já estabeleceu um paralelo entre Josué e Salomão. Como Josué completou o trabalho de Moisés, Salomão deverá completar o trabalho de Davi. Guarda os mandamentos. Segundo lugar, conhece o Deus de teu pai. Que frase mais linda. O pai crente dirige essas palavras ao seu filho. Conhece o Deus de teu pai. Conheça o meu Deus. Davi, eu conheci o Senhor, Davi. Davi, eu caminhei com o eterno Deus. Salomão, eu acho que eu inverti antes, né? Mas vocês entenderam. Salomão, eu caminhei com o Senhor. Salomão, eu colecionei inúmeros exemplos e experiências que mostram que o Senhor é grande. Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai, anda nos meus caminhos. Você, papai, você, mamãe, pode falar isso para o seu filho? Anda nos meus caminhos, conhece o Deus de teu pai. Ou dizer para os seus filhos, anda nos meus caminhos, é condená-los a uma vida de pecado, por imitar o seu exemplo. Conhece o Deus de teu pai. Terceiro, Davi diz a Salomão, serve-o. O verdadeiro conhecimento de Deus, meus irmãos, conduz ao serviço. Qual é o seu legado espiritual, papai e mamãe? Quarto, Davi diz a Salomão, seu filho, atende, dê a devida atenção para esse trabalho especial que você deve executar. O quinto e o sexto imperativos estão estreitamente relacionados com as palavras de Davi a Salomão. Verso 10, sê forte e faze a obra. Davi sabia que o trabalho de Salomão não seria fácil, e por isso o estimula e o encoraja no Senhor. Meu filho, seja diligente e crente, sê forte, faz a obra, não fica pelo caminho, cruza a linha. A partir do verso 11, Davi dá declarações claras e detalhadas a respeito de como deverá ser o projeto da construção do templo de Jerusalém. Apesar de não ser o executor da obra, Davi foi seu grande idealizador e patrocinador. Davi não construiu o templo, mas coletou praticamente todo o material que fora empregado
tanto na construção como na mobília do templo de Jerusalém. A verdade, gente, é que Salomão recebeu muita coisa de seu pai Davi. Salomão recebeu das mãos de seu pai uma nação unificada, uma nação que agora tinha uma capital, Jerusalém. O exército de Israel agora tinha prestígio internacional. No início do reinado de Davi, Israel tinha cerca de 10 mil quilômetros quadrados. No fim da sua vida, Israel tinha cerca de 90 mil quilômetros quadrados de território. Salomão tinha muito pelo que ser grato ao seu pai. E, infelizmente, tragicamente, a gratidão aos pais é coisa cada vez mais rara em nossos dias. Viu, turminha? Vocês que estão escrevendo aí, vocês precisam ser agradecidos ao papai e à mamãe. Tá? Sempre serem gratos ao papai e à mamãe pelo que eles fazem. E dirija essas palavras também àqueles filhos mais marmanjos, mais velhinhos. Alguém já falou que a ingratidão tem melhor memória do que a gratidão. Às vezes a gente se lembra de um tapa que a gente levou. Quem nunca? A gente se lembra de uma palavra mais áspera, a gente se lembra de uma disciplina em público, a gente se lembra daquele carrinho de controle remoto que a gente queria e que a gente não ganhou, e a gente fica focando nessas coisas. E a gente se esquece de toda uma vida de dedicação, de anos de comida na mesa, de roupa lavada. A gente precisa ser mais grato. Os filhos contemporâneos precisam ser mais gratos aos seus pais. Salomão tinha muito pelo que ser grato a Davi, seu pai. Caminhando para o final, gente. Como o cronista indicara anteriormente, Davi providenciou enormes quantidades para a construção e mobiliário do templo, como exemplo para seus leitores pós-exílicos. Além disso, Davi informou também uma outra fonte. Davi realizou doar do que ele tinha. Olha que coisa mais linda, a gente encontra um velhinho crente ofertando no final de sua vida. Você é generoso e fiel com o seu dinheiro? Você é dizimista? Você oferta com prazer? Olha, eu já encontrei muito crente que se arrependeu de ter gastado dinheiro com carro novo. Eu já encontrei crente que se arrependeu de ter gasto dinheiro com viagem. Já encontrei crente que se arrependeu de ter gasto dinheiro naquele restaurante muito chique, mas nunca encontrei um crente sincero arrependido de ter sido dizimista. Nunca encontrei um crente sincero arrependido de ter sido fiel. Nós encontramos aqui Davi, velhinho, disposto a ofertar. Ele deu para o templo do seu ouro, da sua prata. Ele deu para o Senhor das suas riquezas. Além de ofertar, Davi também ora. Davi se prostra diante do Senhor e dirige ao Eterno uma belíssima oração. E destaco aqui versos 10 e 11. Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Em sua oração vemos que Davi tinha uma apropriada escala de valores. Ele estava cercado por riquezas ilimitadas, porém Davi não se corrompeu por conta do materialismo. Esse não era o seu problema. Ele sabia que riquezas e glória vinham do Senhor e que tudo deveria ser revertido e dado ao Senhor, conforme vemos no verso 12. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Que investimento importante é passar para os filhos uma escala de valores adequada, para que eles saibam que nem tudo na vida se resume a dinheiro. Nem tudo na vida a gente compra com dinheiro. Além de ofertar e orar,
Davi também louva o Senhor. E ele louva a Deus e a adoração dele, o louvor dele, contagiam. E o povo começa a louvar a Deus também. Verso 20, louvai o Senhor. Toda a congregação louvou ao Senhor. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Que momento mais sublime, que momento mais alegre, o povo reunido, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Gente, nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória. De modo que o louvor é o habitat natural do crente. O crente sente satisfação e alegria em abrir a sua boca e endereçar ao eterno Deus louvores. Gente, louvor não é apenas música, louvar não é apenas cantar. Quando nós louvamos, estamos afirmando e declarando que Deus é melhor. No louvor, nós não apenas nos unimos uns aos outros para reverenciarmos a Deus. No louvor, nós também nos unimos para negarmos outros deuses. Quando o povo de Deus se ajunta para louvar a Deus, nós estamos declarando: Senhor, só Tu mereces o nosso louvor. E negamos outras divindades, outras deidades que querem reivindicar o nosso coração. Nos negamos a nos prostrarmos diante de outros deuses, só o Senhor é Deus. Louvor é isso. Davi louvou o Senhor, e o seu louvor contagiou o povo. E aí a gente alcança o verso 22. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. O culto virou festa, e a festa virou culto. Oh, coisa boa. Isso daqui, gente, me fez lembrar do 1º de maio. O nosso presbitério de Indaiatuba, há muito tempo, não é, reverendo Wilson? Há muito tempo promove o encontro da família presbiteriana. Eu adoro participar do 1º de maio, porque tem culto, tem comida gostosa, tem comunhão com os irmãos. Eu já lembro do Edgar lá assando carne para a gente. É festa, é céu ali. Também gosto do 1º de maio, porque ele traz aquela temperatura agradável do outono do Sudeste. A gente vai de blusa de manhã e no final da tarde já está com calor. Adoro esse tipo de tempo. Meus irmãos, nós precisamos disso. De festa, de celebração, de comunhão ao Senhor. O povo naquele dia foi abençoado com esse culto que virou festa e com essa festa que virou culto. Foi uma grande bênção. Gente, o texto acaba com a informação de que Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que nunca desistiu de Deus, e o homem de quem Deus nunca desistiu, o homem segundo o coração de Deus, verso 28, morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O que me encanta na história de Davi, e é o que eu quero que você guarde no seu coração, a história de Davi é uma história do Evangelho. É uma história de Deus fazendo por Davi o que Davi não podia fazer por si mesmo. A história de Davi aponta para o Evangelho, visto que seu principal descendente foi Jesus Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Deus que se encarnou, verdadeiro homem, a fim de nos conquistar para Deus, a fim de nos salvar, a fim de nos resgatar. Então, quando lemos e nos encantamos com a história de Davi, na verdade, estamos celebrando o grande, intenso e sublime amor de Deus por nós pecadores, que é manifestado por meio da obra do principal descendente de Davi, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você não vai realizar todos os seus sonhos, lamento informá-lo, mas saiba
que vale muito a pena viver a vida na presença do Senhor. Você tem um propósito e um significado. E com a ajuda e assistência do Senhor, você vai desempenhar esse seu papel com fidelidade para a glória de Deus e para o bem dos homens. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.